Oi pessoal de Vivências em Fisioterapia 1, a vontade é de estar presente com vocês para conversar sobre fisioterapia respiratória, mas diante dos acontecimentos foi o jeito a gente fazer todos os workshops aqui pela internet, online, deixar as aulas gravadas para que vocês possam assistir mais para frente, tá bom? Então hoje a nossa conversa vai ser sobre fisioterapia respiratória e vocês já me conhecem, mas falando um pouco da minha história antes de iniciar. Desde a minha graduação eu já sabia que eu queria essa área de fisioterapia cardiorrespiratória e a partir de então eu fui galgando os meus cursos durante a graduação justamente para essa área. E aí, aqui são alguns momentos da minha vida onde a fisioterapia respiratória esteve sempre presente, desde as minhas aulas, assistência, congressos, cursos, tudo na área de fisioterapia cardiorrespiratória. Particularmente eu vou falar, embora sejam duas áreas que elas não se dissociam, eu vou falar principalmente da fisioterapia respiratória, porque a professora Juliana, que vocês também já conhecem, vai falar especificamente da cardiovascular, tá bom? Então, para iniciar, quando a gente fala de fisioterapia respiratória, a gente fala de um sistema onde nós temos aí o pulmão como órgão principal e que o maior objetivo desse sistema é justamente carrear O2. É levar O2 para todas as células, oxigênio para todas as células, porque nós sabemos que não há nenhuma condição humana ou célula humana que sobreviva sem o oxigênio. O principal papel desse pulmão é justamente essa troca gasosa. Você ter a troca de oxigênio com o gás carbônico, do alvéolo, que é a unidade respiratória, com o capilar, que faz parte da circulação sanguínea. A partir do momento que tem essa troca, você tem a oxigenação celular, né? Então, a partir daí, nós sabemos a importância do sistema respiratório. Então, a gente vai falar um pouquinho da fisioterapia nesse sistema, qual é o objetivo, o que o fisioterapeuta faz e onde ele pode atuar, tá ok? Então, vamos para frente. Aqui é só uma ilustração, vocês provavelmente vão ter aí nas aulas de anatomia, tá? A ilustração do pulmão, a principal unidade respiratória, formado aí dentro do pulmão nós vamos ter brônquios e bronquíolos, e ao final dos bronquíolos nós vamos ter esses sacos ou sacúolos, e eles são chamados de alvéolos, e é justamente nesses alvéolos que vai ter a troca gasosa junto com o capilar, né, que é a rede que vasculariza esse pulmão. Tá bom? Então essa troca, chamada de hematose, é o que faz com que suas células consigam desenvolver as suas atividades, justamente pelo uso do oxigênio. Então vamos para frente. Quando a gente fala de fisioterapia respiratória, né, onde o fisioterapeuta respiratório que vai atuar nesse pulmão, nessa caixa torácica, nessa funcionalidade pode atuar? Bom, aí ele pode atuar desde as clínicas e ambulatórios, unidade básica de saúde, reabilitação pulmonar, enfermarias de hospitais, home care, que são os atendimentos a domicílio, e a unidade de terapia intensiva. Então a gente vai falar um pouquinho desses setores. No caso do ambulatório, pessoal, qual é o maior objetivo da fisioterapia na clínica ou no ambulatório? É justamente trazer a funcionalidade pulmonar para esse paciente. Geralmente a gente se baseia em manobras de expansão pulmonar para melhorar o volume pulmonar, a capacidade pulmonar, a capacidade respiratória, e também para aqueles pacientes que necessitam de higiene brônquica, justamente com as manobras de remoção e de secreção. O grande objetivo da fisioterapia respiratória é melhorar a condição de ventilação pulmonar. E aí a gente pode melhorar essa condição através de técnicas manuais, que é uma série de técnicas que a gente aprende no decorrer da faculdade, vocês vão ver isso mais na frente, bem como também tem alguns aparelhos, alguns utensílios que nós utilizamos, né, que são materiais próprios da fisioterapia respiratória. Eu trouxe aqui alguns que vocês desconhecem, né, ainda por estarem no primeiro semestre, mas aqui nós temos exemplos, por exemplo, da fisioterapia feita através da manualidade do fisioterapeuta, diretamente na caixa torácica, seja para remover secreção, seja para expansão pulmonar, ou até mesmo para treinamento muscular respiratório. Nós temos aí uma musculatura importantíssima no processo de respiração, que é o diafragma, e muitas vezes, por determinadas doenças e condições funcionais do paciente, esse diafragma ele está fraco.
e nós precisamos, assim como qualquer outro músculo esquelético, fortalecer essa musculatura para que nós possamos aí ventilar melhor esse pulmão. Tá? Então, aqui nós temos um incentivador respiratório, que ele é utilizado para expansão pulmonar, chamado Voldine. Tá? Aqui nós temos um utensílio chamado oxímetro de pulso, que serve para verificar a saturação de oxigênio, que é para ver a quantidade de oxigênio no tecido periférico. Isso revela como está a quantidade de oxigênio lá no sangue arterial, para dizer se aquele paciente está oxigenando bem ou não. Tá? Nós temos também aqui outro incentivador respiratório, chamado de Respiron, também utilizado para melhorar os volumes e capacidades pulmonares através de exercícios, tanto orientados quanto associados a manobras manuais. Nós temos aqui um aparelhinho chamado Flutter ou Shaker, que serve para remover secreção, também com exercícios orientados ou com manobras manuais, ou simplesmente com apenas o uso dele. E aqui nós temos um aparelho de aerosol terapia, tanto para administração de medicamentos, como por exemplo broncodilatadores, que são utilizados na asma, também como soro para fluidificar a secreção, para facilitar o depuramento dessas secreções até durante o atendimento da fisioterapia anterior a ele. Aqui é mais uma vez enfatizando que esse atendimento de fisioterapia vai desde o recém-nascido até o idoso. Aqui é a ilustração de algumas manobras manuais, que aí nós temos uma série de manobras, tanto voltadas para a expansão pulmonar, quanto remoção de secreção, quanto treinamento muscular respiratório, mas aqui é ilustrando apenas que esses atendimentos se estendem para a criança, se estendem para o neonato. Aqui é uma foto da instilação de soro, fazendo a lavagem desse nariz da criança. Um outro local de atuação muito importante são as enfermarias hospitalares. Geralmente esses pacientes, eles estão internados por N situações, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, no pré e no pós-operatório, pré e pós-operatório pulmonar, pré e pós-operatório cardíaco, pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. É um paciente que ele precisa ir com um pulmão bom. Não há como um paciente ir para uma cirurgia de grande porte com um pulmão ruim, com um pulmão deficitário, com um pulmão com volume corrente baixo, cheio de secreção. Pois esse paciente, quando ele vai para uma cirurgia de grande porte, ele acaba que necessitando de anestesia geral, né? Ou seja, o paciente ele vai perder naquele momento todas as suas funções. E uma delas é a do pulmão. Esse pulmão ele vai ser substituído pelo ventilador mecânico, pelo respirador. Então, durante a cirurgia, aquele paciente vai respirar por ajuda de aparelhos. E caso esse pulmão não esteja bom, vai ter muita dificuldade dos profissionais da saúde para tirar esse paciente da ventilação mecânica após a cirurgia. Então, é por isso que a fisioterapia no pré-operatório se faz extremamente necessária para preparar esse pulmão para que esse paciente possa ir para a cirurgia. E no caso do pós-operatório, é justamente porque, pelo tempo que aquele paciente ficou em ventilação mecânica durante o processo de cirurgia, ele vai voltar da cirurgia com dor, ele vai voltar da cirurgia pelo efeito da anestesia, com diminuição de volume pulmonar, susceptível a até outros problemas pulmonares. Por isso, se faz necessário a fisioterapia pós-operatória. Além disso, tem aqueles pacientes que estão por problemas pulmonares, pacientes com asma, pacientes com bronquite crônica, pacientes com enfisema, pacientes com câncer pulmonar, que vão justamente a uma unidade hospitalar, e a fisioterapia respiratória se faz importante para tratar e para prevenir essas complicações. Vamos para frente. Onde também a fisioterapia se faz extremamente importante é na reabilitação pulmonar. Imagina aquele paciente que tem uma doença pulmonar crônica, que ele não vai ficar curado daquela condição, mas as características pulmonares, o fisioterapeuta tem como atuar acima daquilo para melhorar a condição pulmonar. Ou mesmo um paciente que fez um transplante pulmonar, que precisa reabilitar todo o seu organismo por conta daquele novo órgão,
né? Então, nós temos aí a reabilitação pulmonar, hoje extremamente utilizada para pacientes que têm enfisema pulmonar, que fumaram durante muitos anos e que por conta disso entram em fraqueza muscular periférica, entram em dificuldade respiratória com muita facilidade, e aí você tem a reabilitação pulmonar, que ela é baseada em exercícios metabólicos, exercícios periféricos, de fortalecimento e também os exercícios pulmonares. O que vale salientar é que a fisioterapia respiratória ela é com o principal objetivo atuar no pulmão, mas ela não atua só no pulmão. Você atua no corpo em geral, como por exemplo a reabilitação pulmonar, para atingir a função pulmonar. A partir do momento que a gente movimenta, que a gente fortalece a musculatura periférica, já se sabe que isso tem um cunho direto na função pulmonar, né? Se a gente trabalha o paciente ele em pé, ele fazendo esteira, bicicleta, junto com exercícios respiratórios, trabalhando função muscular respiratória, junto com função muscular periférica, a gente tem um ganho de volume pulmonar, a gente tem um ganho de capacidade pulmonar e, consequentemente, de melhora de qualidade de vida desse paciente. Outro setor importante que tem crescido justamente pelo aumento da expectativa de vida da população e também por conta da nossa população ficando cada vez mais idosa é o home care. São os atendimentos domiciliares, né, para aquele paciente que não tem como se deslocar, seja pela idade ou seja por uma doença neurológica, um paciente que foi vítima de um acidente vascular encefálico, de um traumatismo crânioencefálico, de um idoso que não tem condições de ir a um atendimento, de um paciente já em uma condição mais terminal, e aí nós temos os home cares, né, que é justamente a fisioterapia em todas as áreas, mas focando aqui para a respiratória, que vai até o paciente trabalhar a condição pulmonar, né, através, mais uma vez, de manobras manuais, de aparelhos, de utensílios, e o fisioterapeuta hoje, ele é extremamente importante na administração e na monitorização da ventilação não invasiva, que é um aparelho que você utiliza através da pressão positiva, e o fisioterapeuta ele tem papel fundamental na monitorização dessa ventilação, que geralmente são ventiladores que os pacientes eles compram ou eles alugam, né? São pacientes com problemas crônicos, pacientes que têm apneia do sono, e o fisioterapeuta tem esse papel. Bem como também o fisioterapeuta pode ir na casa do paciente por uma condição pontual. O paciente teve diagnóstico de pneumonia, a criança está com a gripe a longo período, já com condição pulmonar prejudicada, é um paciente que tem um enfisema pulmonar e por aí vai. É um paciente que tem câncer pulmonar, não vai mais ao hospital, então tudo isso é fundamental quando se fala de fisioterapia respiratória domiciliar. Aí o fisioterapeuta tem uma série de utensílios que ele pode inclusive levar até o paciente, né, que são coisas que ele pode ter em casa, claro, com o devido cuidado de esterilização, ou mesmo o paciente ter em sua própria casa cada um desses utensílios, se ele tiver condições financeiras para isso, e o fisioterapeuta utilizar com esse paciente aquilo que ele já tem em casa. Entendendo que esse paciente domiciliar, ele pode estar respirando ar ambiente, que é justamente aquele paciente que não necessita de nenhuma ajuda, mas ele pode também ser um paciente traqueostomizado, né, que respira por uma cânula a nível traqueal. Ele pode ser um paciente que faz uso de oxigenoterapia durante a vida diária dele e, com certeza, independente dessa condição, a fisioterapia respiratória vem com esse intuito de melhorar a oxigenação, melhorar a condição geral desse paciente para uma melhor qualidade de vida no aspecto mais amplo. E aí não há como não falar da fisioterapia respiratória dentro da unidade de terapia intensiva. Primeiramente, o que nós sabemos é que a unidade de terapia intensiva é o local onde há uma atenção a pacientes críticos. A maioria dos pacientes que estão na unidade de terapia intensiva são pacientes hemodinamicamente instáveis que vão caminhar para a estabilidade. É o que nós queremos que esse paciente chegue. Dentro da unidade de terapia intensiva, o fisioterapeuta ele faz parte da equipe multidisciplinar, tão importante quanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o auxiliar, quanto o maqueiro, quanto todos aqueles que estão ali para melhorar a condição do paciente. Dentro da unidade de terapia intensiva, nós fisioterapeutas somos responsáveis pela monitorização do ventilador mecânico,
que é justamente a monitorização do famoso respirador. Né? Quando vocês escutam fulano está respirando por ajuda de aparelhos, quem faz a monitorização, quem mexe nos parâmetros, quem calcula o que é melhor para o paciente, um dos profissionais fundamentais é o fisioterapeuta. Né? E muitas vezes nós, dentro da unidade de terapia intensiva, somos responsáveis pela mobilização precoce desse paciente, que é movimentar esse paciente mesmo ele estando em coma, dentro de uma linha de cuidado, claro, dentro de uma possibilidade e de indicações, obviamente, né? Pacientes que estão completamente instáveis nós não vamos fazer, claramente. Porém, mobilização precoce, expansão pulmonar, remoção de secreção, treinamento muscular respiratório, monitorização da ventilação mecânica, desmame dessa ventilação mecânica, aspiração de vias aéreas, tudo isso é papel do fisioterapeuta e o fisioterapeuta tem, dentro da unidade de terapia intensiva, um papel fundamental. E diante dessa perspectiva, a gente não pode esquecer também de falar de alguns utensílios que nós utilizamos dentro da unidade de terapia intensiva, mostrando um pouco para vocês. Aqui é uma máscara de oxigenoterapia, aqui é uma ventilação não invasiva, nós temos aqui um paciente traqueostomizado e aqui uma prancha ortostática, que mesmo com um paciente entubado, esse paciente é colocado em pé para que ele possa vivenciar aquela postura e possa melhorar a função pulmonar. O nosso pulmão ele também precisa de movimento. Ele precisa que aquele paciente seja mudado de posição, mudado de decúbito, e isso quem faz é o fisioterapeuta, tá certo? Não há como não falar também da unidade de terapia intensiva neonatal. A professora Fabiane Eupídio falou para vocês na semana passada sobre justamente a fisioterapia neonatal. Ela deve ter mostrado aqui que o fisioterapeuta é fundamental dentro da unidade de terapia intensiva neonatal, onde nós temos pacientes que já nascem com alguma condição congênita que prejudica a função pulmonar, ou pacientes ou bebês neonatos prematuros que ainda pela imaturidade pulmonar precisam ficar um tempo na unidade de terapia intensiva para restabelecer a função, para que ele possa ir para casa com segurança ao lado, né, da sua mãe, do seu cuidador, do seu pai, por aí vai, da sua família. Tá? E não tinha como, dentro dessa perspectiva, não falar do que está acontecendo atualmente no mundo, que é a pandemia de Covid-19, do coronavírus, e o papel fundamental do fisioterapeuta no combate ao coronavírus e como profissional da linha de frente, né, ao combate ao coronavírus. O fisioterapeuta é um profissional que está ali na linha de frente, está no processo de oxigenação, de pré-oxigenação desse paciente. O fisioterapeuta está no processo de intubação junto com a equipe multidisciplinar, junto com o médico, o enfermeiro, com o auxiliar. E ele está ali à frente do paciente monitorando todo o ventilador mecânico, fazendo cálculos de complacência, de PIP, de volume corrente, justamente para trazer o conforto a esse paciente que provavelmente pode ter se agravado devido à Covid-19 por conta da insuficiência respiratória aguda. Aqui apenas algumas ilustrações mostrando o treinamento desses profissionais da linha de frente. Aqui sou eu fazendo esse treinamento com alguns profissionais da linha de frente. No nosso departamento de fisioterapia nós temos a professora Daniela Gardano, o professor Rafael, que estão também nesse combate, nessa capacitação desses profissionais da linha de frente. Então a fisioterapia respiratória tem muito o que fazer para os pacientes e num contexto geral, né? Tentei resumir nessas pequenas palavras o que é a fisioterapia respiratória, mas vocês vão aprender no decorrer do curso, nas visitas e nos atendimentos que começam, se Deus quiser, para vocês, mais ou menos no 7º semestre em relação à cardiorrespiratória. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, só voltando aqui, já falei da equipe. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente não pode esquecer que dentro de qualquer atendimento de fisioterapia, a gente não pode esquecer da bioética, né? Atuar com ética. E a ética, ela vem com a beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. O paciente precisa saber o que ele tem, caso ele queira saber. Tá? O paciente, você precisa fazer técnicas que você sabe fazer, evitar fazer técnicas que você não saiba fazer e trabalhar sempre com a justiça e com a verdade. Isso serve para qualquer área e na área hospitalar isso tem que ser imprescindível todos os dias, tá? Justamente também pela delicadeza dos casos. Tá?
tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me enviar e-mail, segue o meu e-mail pessoal, para que a gente possa conversar, ou que se tenha realmente ficado alguma dúvida ou algo que vocês queiram saber a mais sobre a fisioterapia respiratória. Pessoal, se cuidem, fiquem em casa e vocês terão mais outros workshops online ou de forma assíncrona. Um grande abraço para vocês, até mais!